Não, vai, pode fazer bem pertinho. Só nós temos um grupo chato que eu acho que às vezes eu não sabia alguma coisa. Vocês fazem o quê? Não, é bem livre. É meia hora. Como é que vai funcionar? Vocês vão nos direcionar alguma coisa? A gente vai perguntar pra vocês sobre o projeto de vocês, vocês têm no coração. Muito bom dia para você conectado em mais um programa Temos Tempo, aqui pela 105.9. Rádio Cidade está começando mais um programa ao vivo e vamos juntos até o meio-dia. Final de semana que promete ser abençoado aí, né? A gente tem bastante coisa, né, pra gente poder oferecer para Deus. A gente tem a marcha, né, para Jesus, que vai começar a concentração na frente da Outubro às 2 e a gente sai dali às 3, né? Final de semana que começou chuvoso, mas amém, né? Deus é que sabe de todas as coisas, né? A palavra de Deus ensina que tem que ser feita a vontade dele, não a nossa. A nossa vontade é que desse um dia bonito, né? Mas se a vontade de Deus é que chovesse, então amém. A marcha vai sair assim mesmo e a gente vai estar se concentrando ali a partir das 2 horas. Amém? Hoje a gente tem uma participação especial aqui do pessoal da Igreja Batista, né? Pessoal da Igreja Batista. Mas eu queria começar perguntando para o irmão Vinícius. Bom dia, Vinícius, tudo bem? Como é que tu tá? Bom dia, Renan, tranquilo? Eu tô bem, cara, graças a Deus, mais um final de semana, né? Depois de acho que 3 semanas que eu não vim, tava afastado. Mas não, tô brincando, é uma brincadeira, não pude vir. Mas eu tô bem sim, graças a Deus, tô aqui com meus irmãos, tô muito feliz. E é isso aí, né? O final de semana, como tu falou, muito abençoado. A gente vai estar, né, com a Marcha para Jesus aí a partir das 2 horas. Depois a gente vai ter o show do David Killa, né? Muito legal, muito abençoado, muito usado por Deus. E eu tô muito feliz, cara, tô muito feliz mesmo, porque a gente pode estar lá evidenciando o nome de Jesus Cristo, que é isso que importa, né? Evidenciando o nome dele, esse que é o principal. Isso. Aqui no estúdio também a gente tem a Bruna, que é... Se apresenta para nós, Bruna, faz o favor. Bom dia, eu sou Bruna, faço parte da liderança do grupo do GAF, da Igreja Batista Pioneira. Amém. Junto com a Bruna está o esposo dela, o Fernando. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui falando do grupo do GAF e é uma honra falar de Jesus. Amém. Do lado do Fernando eu tenho o Cassiano, que é um dos líderes do projeto também. Bom dia, Cassiano. Bom dia a todos os ouvintes. E é uma satisfação muito grande poder estar aqui e compartilhar o que Deus tem feito. Amém. E junto com o Cassiano está a esposa dele, a Aline. Bom dia, pessoal. Isso aí, hoje um grande dia, né? Marcha para Jesus, para glorificar o nome dele mais ainda do que já é, né? Para nós cristãos é uma satisfação estar aqui na rádio também, divulgando o nosso projeto do GAF, né? Que tem alcançado muitas vidas, né? Tanto em Santa Cruz quanto em toda a região aqui. Para quem não conhece, o GAF é um grupo de apoio a familiares de dependentes químicos, né? E a gente, como liderança, estamos aqui hoje para divulgar esse trabalho e para exaltar o nome de Jesus. Amém. Vou trocar a trilha aqui, a gente já pode entrar, já que vocês falaram do projeto, Aí, né? posso falar? Eu já ia Pode, perguntar o que é o GAF, né? Mas como é que é o nome mesmo? Como é que é a frase? GAF é o que significa? GAF significa Grupo de Apoio a Dependentes e Familiares Químicos. Que legal, velho. Nossa, que maneiro. Mas já, vamos entrando então, vamos iniciando o programa. A Jaqueline iniciou falando. O que é esse projeto? Para quem se destina? Como é que nasceu esse projeto, vocês sabem? Apresenta um pouquinho para nós da história desse projeto, de quem conduzia. Quem é o pioneiro? Quem que deu a primeira ideia? Quem começou? Cara, é uma longa história. Na verdade, acho que a gente nem sabe ao certo
Porque esse grupo já existe há, eu tenho certeza que mais de 12 anos, eu não sei precisar quanto tempo que ele existe, sabe? É um projeto da Igreja Batista, Um né? projeto que nasceu na Igreja Batista Pioneira, aqui de Santa Cruz. A Pioneira, para quem não sabe, é aquela igreja que fica junto ao viaduto, a ponte seca do quartel ali, sabe? sei. Coladinha na ponte ali. E, enfim, surgiu com duas pessoas que chamavam o Luiz Lauter e a Jussamara, que era um casal, sabe? E reza a lenda aí que tem uma história, né, de um rapaz que iria se suicidar ali no viaduto, sabe? Que ele ia jogar na ponte, aí ele viu uma movimentação na igreja, e aí ele foi até a igreja, e aí então esse casal acolheu ele, conversaram com ele, e aí o pessoal da igreja logo quis se engajar, assim, de acolher ele, de achar um canto para ele ficar na igreja. E eu até não lembro como é que é o nome desse rapaz, tu lembra como é que é o nome dele? Reni. E hoje ele está limpo até hoje, sim. Glória a Ele Deus, se né? encontra liberto das drogas desde aquele tempo. Não, e ali a localização é bem centralizada, o pessoal logo acha ali, né? Sim. Então é bem bacana ali o lugar, assim. E aí devido a ter acontecido esse fato, o pessoal sentiu a necessidade, sabe? Que seria interessante ter um grupo que começasse a tratar desse tema, né? Então já existe há um bom tempo e, Quantos anos mais ou menos? cara, como eu te falei, 12, eu né? já estou há uns 12 anos lá no GAF, sabe, ajudando. Porque quando eu comecei, quem tocava o grupo, quem estava à frente era o Beto e a Ana, né? Então eles ficaram por 11 anos, pelo que eu sei. Nossa. Eles ficaram Então só é um muito, casal. muito tempo. Exatamente. Então Que já legal. é um 11 anos movimento- trabalhando para Deus. Só eles, no caso, o casal Só antes, né? eles. O casal anterior, no caso, né? Então mais 12 Exatamente. anos, nossa. Tu e a Aline estão à frente há quanto tempo, Cassiane? A gente está, digamos, nós quatro aqui, mais a Mirelle Aham. que nos ajuda, Sim. e tem mais um pessoal que sempre nos apoia lá. A gente está agora, a gente começou Desde esse ano, dezembro. desde dezembro, dá para contar que esse ano a gente está aqui, o GAF está com É importante falar também, né? Tem a Mirelle, tem a Bruna, tem o Fernando, porque sozinho a gente não faz nada, né? Por mais que Deus é quem capacite, que Deus é que nos dá o suporte, né? Quando a gente realmente precisa, mas sozinho a gente não consegue, a gente não faz nada, né? Então é extremamente importante a ajuda da Bruna, a ajuda do Fernando, a ajuda da Aline e a ajuda da Mirelle, que hoje não está aqui com a gente, né? Eu tenho outra pergunta, não sei, desculpa te interromper. Claro. E aí, por que vocês se sentem no coração de tocar esse projeto? Por quê? O que alimenta vocês? O que motiva? Qual é a motivação? Muito boa pergunta. Bom, eu em primeiro lugar é levar mais vidas para Jesus, né? Sim. Porque ali a gente recebe, como a gente falou, de Santa Cruz e região. Então ali o nosso versículo bíblico do GAF está em Mateus 11:28, que é: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Então ali a gente acolhe, né, o pessoal que chega ali, e pelos testemunhos, assim, isso alegra muito o coração da gente, né? As pessoas chegam ali, né, na dependência química, assim, às vezes não tem o apoio da família, não tem nem onde morar, onde dormir, né? Então a gente acolhe eles ali, e a recuperação deles, todo o apoio que a gente tem que dar para eles, o suporte, assim, e aquelas vidas, vendo aquelas vidas sendo restauradas, e o nosso objetivo é levar essas vidas a Jesus, né? Então, porque só Jesus salva, né? Então, o nosso objetivo é esse, é acolher mesmo, né? A gente fazer com que eles se entreguem, que eles deixem Jesus entrar no coração, né? Meio Porque que um intermédio de Deus até eles, né? No Isso caso. aí, Vocês a fazem gente- ali o meio campo. Isso aí, porque a gente usa muito a palavra de Deus, né, ali nas nossas reuniões, né? E lembrando que as nossas reuniões são todas as quintas-feiras, ali no templo da igreja, né? Das 19h30 até as 21 horas, né? Então, quem se sentir no coração até chegar ali para conhecer o nosso projeto, né? Todos serão bem-vindos. Só pra gente situar a nossa audiência, né? O GAF, então, é um grupo de apoio a familiares que têm alguma dificuldade com a dependência química, né? Seja droga, alcoolismo. E as reuniões acontecem ali na Igreja Batista, né? Todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 21 horas. Se você se encontra numa situação de vulnerabilidade, talvez esteja precisando de um apoio, dê um passo de fé. Todo mundo que entra ali é bem recebido, e eu tenho certeza que quem coordena esse projeto também, além das pessoas que estão aqui conosco,
é Deus, né? Você vai ser bem recebido, você vai sentir a presença de Deus naquele lugar, então eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Mas falando especificamente, né, da pergunta que o Vini fez, o que motiva, o Fernando falou um pouco da reunião de quinta-feira, né? A gente tem o compartilhar lá, vocês têm o compartilhar, né? Que cada um, então, todo mundo ouve todo mundo, né? E todo mundo tem um tempinho de fala para se abrir, para conversar. Mas o Fernando falou um pouquinho, né, na reunião dessa quinta-feira do que motiva, do que move, é ver as pessoas recuperadas, né, Fernando? Tu ver as pessoas sonhando de novo, tendo dignidade de novo, podendo construir uma família de novo, né, cara? Eu acho que esse é o maior pagamento que vocês têm, né? Se tu puder falar um pouquinho a respeito para nós. Bom dia. Eu vou contar um breve testemunho, assim, de como eu iniciei no GAF. Em 2013, eu estava praticamente morando na rua, e aí os líderes do GAF um dia foram lá em casa, por intermédio da minha família, que não sabia mais o que fazer comigo, e aí eles me colocaram numa clínica. Tu era um dependente químico, então? Eu era um dependente Passou químico. pela família do GAF, pelo trabalho do GAF, então? Pela família do GAF. Eu fui um filho do GAF. Hoje eu sou um líder do GAF e ajudo lá. Em 2013 eu fui internado. Eu fiquei 9 meses numa clínica e eu saí de lá. E foi um passo de cada vez, é uma transformação diária, né? A gente costuma dizer assim que é um só por hoje, sabe? Vai usando só por hoje, um dia de cada vez. E hoje eu estou casado com a minha esposa, hoje eu tenho um filho de 2 anos, que é uma bênção na minha vida. Hoje eu sou casado, hoje eu tenho um lar, mas tudo isso, o centro de tudo isso tem que ser Jesus, sabe? Então quando Jesus é o centro de tudo, tudo fica mais fácil na tua vida. Então hoje eu posso ser uma prova viva, né? Um cara que passou pelo programa, que morou na rua, né? Tu falou, né? E é justamente isso, a alegria que dá no coração da gente, né? Por exemplo, de ver a Bruna do teu lado hoje, feliz contigo, com o filho de vocês lá. Mas não foi sempre assim, né? A gente sabe, né? Então, o que Deus faz é maravilhoso, né? A obra que Deus faz, né? Tu chegou lá, a gente falou muito na reunião de quinta-feira de fundo do poço, né? No fundo do poço, quebrado. E Deus vai fazendo a obra dele, vai te levantando, vai te capacitando, né? Vai te curando, vai libertando, porque é só Deus que pode fazer isso, né? Exatamente, então é por isso que a gente trabalha, tem essa vontade, né? Que tu perguntaste antes, o que nos motiva. É porque a gente já viveu a fase da dependência química e porque a gente chama que nós somos os codependentes. No caso, os familiares vivem intensamente a dependência química, mas é um olhar por fora, né? Então a gente sofre com aquela angústia. Onde é que está a pessoa? Sofre também, né? Que horas vai vir? O que está fazendo? Será que está vivo? Será que morreu? Será que alguém matou? Então a gente já passou por todas essas fases, o lado da dependência e o lado da codependência, né? De não saber como agir, enfim, porque né? não é só, é exatamente isso, né? É importante a gente frisar, e é importante ter a Bruna aqui com a gente hoje, porque a droga, ela é tão destrutiva que ela não destrói só a pessoa, o usuário, o viciado, ela destrói todo um núcleo familiar, né, cara? Ela desestabiliza toda uma família. Exatamente, né? Então, é um dependente químico para todos os familiares, né? O Fernando vem numa família são ele e mais 2 irmãos, né? Então, mais os pais, né? Então, todos sofrem, né? Eu, na época, como namorada, todos passam, né? Então, um dependente envolveu diretamente 6, 7, 8 pessoas, né? Então, esse é o... Por isso que o grupo não é somente para dependentes químicos, mas sim para familiares de dependentes químicos. Que também precisam de ajuda desse suporte, né? O Vini também tem um histórico, né, Vini, com drogas, se tu puder compartilhar conosco aí novamente. Eu já falei no grupo aqui no grupo, temos até um grupo já, né? Já temos um grupo. Então, eu aqui no programa, aqui, né, já comentei no meu testemunho que eu era viciado em drogas também. Tomava muita maconha, cheirava bastante. E aí, isso acabava com a minha família até. No caso com a tua esposa, eu ouvindo ela falar, me lembrava da minha esposa, né?
quanto ela sofreu comigo, quanto ela passou dificuldade do meu lado, chorando, mas nunca deixou de buscar Deus. Eu acho que isso que é o importante, né? E aí, de repente, cara, aí fui pra cidades, voltei, e aí, serviço, mas sempre envolvido com droga e coisa. Não parava em casa, saía do serviço já, assim, pensando no lugar pra me usar uma droga com alguém. E aí ia chegar em casa 10 horas da noite, fiz hora extra. Sempre numa mentira, sabe? Uma mentira atrás da outra e acumulando isso. E eu já conhecia Jesus. Eu cresci dentro da igreja. Mas eu, né? É de família cristã. Era de família cristã, exato. Mas eu achava que tava, né? Andando por cima, que tava sendo maneiro, tava sendo legal. E aí acontece que, de repente, veio morar em Santa Cruz. E aí eu comecei a me incomodar. Porque ela não tinha paz em casa nunca. O problema é que a gente fala sempre, né? A gente ouve na rua e fala, mas a maconha não é droga e tal. Mas a gente pensa assim, cara, mas a gente pensa que tem paz com maconha. A gente pensa que tá calmo com maconha. Mas a gente não tem calma nenhuma, a gente não tem paz nenhuma. A gente procura achar a paz lá, mas lá não tem paz pra nos dar. Lá não tem um alívio pra nos dar. E aí eu achava que tava em paz, mas chegava em casa tava realmente um inferno. Eu tava totalmente destruído, eu dependia daquilo. E com aquilo já era estressado, já era revoltado. Então, eu fiz um propósito. Como eu me transformei foi através de um propósito com Deus. Durante 7 semanas, né? Mas e aí entra, né? Eu participei um pouco dessa história do Vinícius, dessa fase do Vinícius, porque eu vi e a família dele buscando, a família dele orando, pagando o preço em oração. E eu tive né, testemunhos dentro da igreja, orando por ele, pedindo testemunhos por ele. claros, assim, de eu ouvir pessoas falar entre elas, assim, pra planejar o mal, e elas diziam assim entre elas, não, mas tem alguém que ora por ele, tem alguém que busca por ele. Eu ouvi isso, sabe? Então realmente é muito real isso, minha família pagou muito preço muito grande por mim. E aí eu fiz um propósito de 7 semanas na igreja, sabe? Porque eu acredito, e eu já tô falando com os amigos hoje na barbearia, hoje não, essa semana na barbearia, cara, a gente não consegue se libertar de fato se Jesus não entrar na nossa vida, se ele não transformar a nossa vida. A gente não consegue, a gente fica um tempo sem, mas daqui a pouco a gente recai de novo, a gente volta. Agora, a partir do momento que Jesus ele entra na nossa vida, e a gente se entrega de fato pra isso, e ele entra e limpa de verdade, entendeu? Porque na primeira semana eu entrava na igreja, saía fumando já. O problema mais era a maconha mesmo, mas saía fumando. Aí a segunda semana, na terceira, na sétima semana, de repente, sabe, uma coisa que não tem explicação, cara. É algo que não tem explicação. A libertação, como que aconteceu na minha vida, entendeu? Foi algo muito diferente. E eu fico muito feliz por isso. E é o que eu falo pra todo mundo, né, cara? Cara, por que eu vivo Jesus Cristo hoje? Por que a minha vida é pra Ele? Porque é Ele que me mudou, entendeu? Foi Ele que me transformou. Foi Ele que entrou na minha vida e mudou, como tu falou, cara, que tem coisa mais linda, né? Tu sabe a tua realidade antigamente. E aí tu falar hoje, cara, mas eu tenho um filho hoje de 2 anos. Tenho uma família, né, através da bênção de Deus, da graça de Deus. Então, tu saber disso, cara, que não tinha saída sem Ele. E aí depois falar, mas Jesus, Ele me deu uma saída, Ele me deu uma alternativa. Cara, isso é maravilhoso, né? E o que a gente é, aquilo que a Bíblia fala, testemunhas do poder de Deus. E é isso que Ele quer que a gente seja, testemunha do poder dEle. Mas o problema não é vício, eu tenho problema da mentira. Seja uma testemunha do poder dEle. Então muda de vida através. Deus pode tirar a mentira da tua vida. Ele pode tirar o egoísmo, o que for, qualquer pecado que for. Mas seja uma testemunha do poder de Deus, né? Contar o que Deus fez, né? É isso que é maravilhoso, é isso que atrai pessoas pro reino de Deus, entendeu? Eu era assim, cara. E minha vida estava destinada a isso, mas agora Jesus Cristo, Ele me mudou. Ele me mudou, me converteu para aquele lado e agora eu tô feliz, tô realizado. Não preciso de uma droga para estar feliz, não preciso de mais nada, entendeu? O que eu tenho, se eu não tiver, tá bem bom. Deus é comigo. Isso que é maravilhoso, né? Quando é que tu vai no GAF lá? Eu aí, cara. Até tava combinando com o Renan, né? Sim, a gente combinou de ir lá. Ele me falou, né, que a gente tem a célula lá em casa, quinta-feira. E é bem das 8 às 9. Daí ele falou, mano, o que eu não vai mais na célula, Renan? Não sei o que. Não, daí ele me explicou, né, que tava indo lá com vocês. E aí, mas particularmente dele, da família dele lá. E aí eu falei, não, então tá, mas temos que ir lá 1 hora. Ele falou, só o ruim que é quinta-feira, né? Mas 1 hora, a hora que aparecer a oportunidade, eu vou lá sim, cara. Eu acho muito legal isso aí. Eu acho realmente a obra de Deus é feita dessa maneira, entendeu? É isso que é importante mesmo. E sabe o que? Isso é lindo, né, o Cassiano, Aline? De tu ver esses dois, particularmente o Fernando e o Vini, que, cara, Deus pegou vocês, né? Olha só, transformou a vida de vocês e hoje vocês são instrumentos para libertar, para falar do amor dele para as outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que vocês passaram, né? Então isso é lindo, isso é maravilhoso, cara. Eu acho que esse que é o propósito de Deus, né, cara? Ele nos tirar disso pra trazer outras pessoas nesse meio, né? Tem pessoas que estão... Porque eu confesso que eu pratico, eu tento falar disso para outras pessoas que têm outra realidade e parece que eu não consigo, é uma palavra vazia. Mas quando eu encontro o drogado, alguém que nesse estado, cara...
Eu olho pra ele me olha, se abraça e eu falo, ah, mano, Jesus te ama tanto, parece que é outra conexão, tá entendendo? Parece que é uma outra relação, parece que Deus me chamou pra isso, entendeu? Pra essas pessoas, então isso que é muito legal, velho, muito maneiro isso, velho. Glória a Deus, mano. Cola com nós lá sempre que tu puder. Com Já certeza, sabe com certeza. teu propósito. E quanto tempo tu tá trabalhando, ajudando a Aline, o Cassiano ou o Fernando? Desde dezembro já, que já Desde iniciou com dezembro eles a lá? gente iniciou, quando o Beto e a Ana decidiram sair, né, depois de um projeto lindo que eles fizeram. Mas antes disso tu não participava da lidença? Não. Não? A gente participava do grupo, ia nas reuniões, né? Já faz No alguns anos. grupo eu frequento há 8 anos o grupo do GAF, praticamente todas as quintas, né? Então a gente cria um vínculo lá dentro, a gente vê muitas pessoas entrando lá dentro sem nenhum problema de drogas, sem nenhum problema de álcool e ficando dentro do grupo só pelo amor de Jesus, né? Sim. Então tem várias pessoas que ficam lá, nunca passaram pelo problema de drogas, nunca passaram pelo problema de alcoolismo, mas eles sentem um amor lá dentro tão grande que eles decidem ficar e ficam anos. Às vezes familiares que estão buscando por alguém também, né? E às vezes não só a dependência química, né? Tem pessoas que querem se libertar do cigarro, né? Tem pessoas que querem se libertar de medicamentos, né? Que são, como é que é? Quem toma muito medicamentos, me fugiu o nome. Depressão. Então essas pessoas também vão lá como uma forma de apoio, né? Todo tipo de dependência, né? Ela não é saudável, a gente sabe, né? Exato. Seja ela qual for, seja remédio, seja... Então, vocês tocam esse projeto justamente tentando auxiliar essas pessoas, né? Que buscam se libertar, né? Lembrando que o grupo ele é um grupo de apoio, então todos compartilham o seu dia a dia, sua vivência, falam algo sobre si, né? Durante a reunião. Então, é aquela coisa, serve para todo mundo, né? A gente tira um pouquinho um pouco do que foi dito e leva no coração, né? Enfim, e aprende diariamente a cada grupo, né? Porque todos compartilham o que estão passando e qual foi a forma de que eles conseguiram se libertar durante a semana, o gatilho que fez eles recaírem. Então isso daí é algo que a gente sempre pode aprender, né? Trazer com a gente, né? Enfim, e são coisas que a gente leva para a vida, né? Não só como para dependência, né? Sim. Vamos fazer um intervalinho, tomar uma água, respirar um pouquinho. Acho que para esse primeiro bloco, acho que já foi interessante. A gente já conseguiu ter uma base do que é o GAF, né? E depois a gente volta a gente pode continuar nessa conversa aí, que eu tenho certeza que vai ser bênção para todo mundo. Vocês querem pedir uma música? Tem? Nossa, aí do gato mesmo. Tem no Qual? YouTube? Tem no YouTube? Tudo que tem Como é que é o nome? feito. Acho que por tudo que tens feito. Deixa eu dar uma olhada, se eu não acho. Essa música há muitos anos é a música que toca no final do Isso, da no reunião, final da né? reunião, Te né? agradeço. Isso aí. Isso aí. Tá ligado? Eu vou procurar aqui, já a gente volta então. Vai no mate, Renan. Madrão. Tá aberto, não tá aberto. Não vai? Não, obrigado. Eu quero sim. Eu não, porque eles começaram a subir, daí já Não, não tô bom. tá bom. Depois a gente fala mais disso. Tem pergunta que eu vou fazer no programa, senão vai acabar com a graça. Mas se eu for, eu vou fazer uma agora também, depois eu pergunto de novo pra galera. E aí, vocês não se frustram muito? Demais. Como é que você lida com isso? Cara, eu não sei se é coisa que talvez é melhor falar em off mesmo. Que ao longo do tempo o cara tem tipo assim, uma coisa que eu falo que é separar o coração, entende? Porque não adianta. Se tu for muito, quem que já começou, o Fernandão mesmo sabe, que às vezes ele não consegue fazer isso, sabe? Mas a gente tem que usar o que o cara aprendeu durante todos esses anos e separar um pouco o coração, porque não dá pra sofrer com todo mundo, vai te deteriorar demais emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, tudo que for. Não, é porque que eu te falo, a gente começou com um projeto no albergue lá, meus pais, né? E aí a gente falava pra eles lá, e a galera de rua, eles vinham pra gente, até tem um rapazinho que era nosso baterista da igreja. Essa galera te conhece vários, sabe? Que passa pelo gráfico. E aí, de repente, ele só quando casou com a minha igreja, de repente abandonou tudo, tá ligado? E aí a galera se desestabiliza, entendeu?
Aí um já fala, não, você tem que não falar mais Jesus, isso aí deixa quieto, porque meio que um já larga de mão, Tipo, mas não ajuda mais ninguém. esses aí não quer mais nada com nada, você não quer. Se desanima, né? Eu quero saber, tipo, vocês, como que vocês têm uma intercessão forte pra que isso aconteça? Como funciona Cara, isso, cara? eu vou te dizer que essa intercessão é uma coisa que a gente poderia trabalhar melhor e ter. Talvez lá na igreja funciona bem legal assim, as coisas, mas a gente talvez passar mais a bola, por exemplo, pro grupo de oração das mulheres, ou até de outras igrejas, a gente É consegue mais incluir. Quando vê, a gente pode ter uma ajuda de intercessão, porque às vezes a carga é pesada, sabe? Porque mais ou menos falou, você chega em casa de reunião, o cara tá chega meio carregado, É sabe? complicado isso, né, cara? Tu dá com uma pessoa, tipo, sei lá, 1, 2 anos, dá com uma pessoa, parece que ele quer dar um restart do zero, assim, sabe? Cara, é muita carga Ai, meu espiritual. Deus, Imagina, falou, veio essas até pessoas aqui, estão ó. sendo usadas É um peso, pelo né? inimigo, né? Então elas chegam lá e aí começa aquela zona de embate. E não é só ali na reunião, né? Tem uns que chamam direto no WhatsApp ali. A gente tem convênio com as clínicas, com as então a gente clínicas, interna então, também. a gente faz as internações, então tem toda aquela parte por trás ali, o dia a Quem você dia. conhece? Um é o Marcelo. Não sei se é o nome dele. Garcia, eu acho que é. O Moreno. Do meio caçado. Ele já deu a mão meio machucada, assim. Mas Não. E o o outro é o irmão Samuel. dele é o Marcelo, é Eu não o. sei se tem um. Não sei se tem uma menina e uma mulher. Ele tá na igreja, Tem ele gosta de parar família, Cristo. Ele teve aqui com a gente fazendo o programa. Eu testemunho dele, de repente, sabe, a gente investe, a gente quer, tá ligado? A gente dá muito por esse cara. Eu particularmente oro bastante por ele. Mas eu acho que, e a gente entende, né, que quem faz a obra é o Espírito Santo. Mas a gente quer mais as pessoas. E o meu problema é esse, né? Eu quero mais que as pessoas, entendeu? E aí o cara fica frustrado demais, cara. Tá louco. Com essas acontecendo durante vários casos desses, que o cara tem, não, já te dá a oportunidade, tu convida, mas não tem como tu carregar no colo, sabe? Tem que tomar decisão por ele, né? Exatamente. Tem a parte da pessoa também, né? De A gente tá ali todo dia, todas as quintas, né, esperando, porque a gente não pode. Teve uma época que, fulano, tu quer carona, tu quer. E daí a gente fica naquela, vamos passar na casa do só que daí é aquela coisa, né? Da mão e quer o braço, Quem né? quer a recuperação são eles, né? Vai ter E que a falar gente passa nessa umas parte, 300 pessoas por ano no grupo. É esse que é o detalhe que eu acho legal, né? Pergunta quantos ficam. Quantos ficam? 1, 3, 4. Porque no meu propósito, de ir na igreja, cara, se levantou coisas terríveis pra mim não ir. Mas eu quis me esforçar e quis ir. Esse que é o essencial de tudo, né? Que tem entendimento, não, mas eu quero a mudança, isso não pode me parar. Isso não pode me paralisar. E eu vou e mudo também. Eu acho que a parte do esforço é fundamental, né, cara? Fundamental. Na verdade, é um serviço, um trabalho frustrante, né? Porque, tipo, Eu tive que trabalhar muito isso no meu coração, porque eu nunca tinha frequentado o GAC, o Cassiano vai há tanto tempo. Como eu não tinha dependência química nada, eu nunca tinha frequentado o GAC. Um dia o Cassiano chegou em casa e disse, nós vamos ter que assumir a liderança do GAC. Eu disse, mas que jeito? Se eu nunca fui, não, vamos junto numa reunião. E eu sempre tinha aquela coisa assim, vou chegar lá, vou ver pessoas assim, que eu não quero ver, pessoas tipo drogadas, pessoas bêbadas, e eu não quero ver isso porque ela é muito sentimental. E daí assim, não, vai, vamos numa reunião. E eu fui assim, parece que eu me identifiquei. Só que aí, ali, a gente conheceu um casal que a gente se tornou muito amigos, sabe? E o cara estava começando na recuperação dele. E quando ele recaiu, sabe? E aquilo me deixou muito frustrada. O Diego e a Jéssica. Aquilo ali me deixou assim, bem, o Cassiano dizia ali, tu tem que trabalhar o teu sentimental. Daí eu conversei com o nosso pastor, com o Jair também. E desde ali eu fui trabalhando, sabe? Porque a gente sabe que eles vão ter recaídas, né? Claro que a gente não quer isso, né? A gente ora pra não ter. hora que não tem, a gente tem que trabalhar muito. E aquilo ali me deixou muito frustrada, sabe? Porque, tipo assim, pouco tempo que eu conhecia eles, mas eu sentia assim um carinho enorme por aquele casal ali, de acolher eles assim. Daí quando eu fiquei sabendo, ele recaiu, meu pai, que não. Tipo assim, meu Deus do céu, a gente tá apostando muito nele, assim, e dá aquela recaída. Aí tu leva muito pro A sentimental. Aline pegou o grupo esse ano, né? Então, mas eu já venho dizendo pra ela, Aline, não se apega, porque a gente bota muito emocional, assim, não, sabe? Porque você sabe, às vezes tu olha alguém e diz assim, bom, me identifiquei com essa pessoa, né? E daí tu se apega, Tem um se agarra, vínculo, né? Tem uns que a gente
coisa, né? Daí eu sempre digo pra mim, não vai, porque droga é isso, né? Vai recair, tem não sei o que, então, sabe? Mas eu acho que é sabe o que é de lado. importante, falando especificamente da palavra de Deus, para quem toca esses projetos, é o que está lá em Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Muitas vezes a gente precisa guardar o nosso coração, entendeu? Por mais que a gente sente afeição, que a gente quer se aproximar da pessoa, tem que saber que aquela pessoa ela pode, né, e tu pode falar com propriedade depois agora quando a gente voltar, aquela pessoa pode vir cair, né? Então tem que saber Fernando, a tudo gente isso. teve uma experiência Só que quando Jesus já passou por tudo isso, ele já nos provou que vai existir pessoas assim gratas. Né? É. Todos eles foram, então a gente tem que seguir o exemplo de É a Jesus. prova, né? Exato, cara. Então, se ele passou por isso, a gente tem que analisar como ele reagiu perante isso. Exato. Então, muitas vezes ele reagiu como se não quisesse perder um amigo, como falando do amor dele. E aí o que mais me pega é isso. Porque quando eu me coloco na posição de falar assim pra alguém, cara, isso aí não tem mais o que fazer. Eu penso assim, tá, mas e Jesus lá na cruz, lá, olhando pra mim. O que ele pensaria? Se ele pensaria dessa maneira que eu tô pensando, velho, eu não estaria aqui hoje. É massa, que é esses que tu diz assim, isso aí não tem mais jeito. Quando tu larga de mão, aí Deus vai lá E faz, né? Será que não é... A gente tava nessa ontem, eu e o Renan, sabe? O Renan entrou na brincadeira. Mas será que não é pra trabalhar o cara, esse tipo de coisa também, às vezes? Sabe, pra trabalhar o pensamento do cara também. O cara acha que conhece, que sabe, mas não. Não sabe, a gente não conhece. Às vezes tu aprende, obra né? de Tu Deus, é né, moldado, sabe? né? Quando tu vê as coisas assim, tu acha, não, é por Mas essa tudo tem via. sido pra mim, Deus vai tudo por foi uma moldado, via né? totalmente diferente, né, cara? E aí te desmonta, te quebra, né? E tem uns, cara, que já passaram por tantas coisas, que Deus já fez tanto milagres na vida dos caras, assim, os caras não caem a ficha, aquele orgulho, aquela Mas coisa, é sabe? gratificante tu ver um cara morando na rua, daqui a pouco o cara passa por ti. Eu tô bem, eu Ah, tá louco, mano? tô bem, Alegria, eu tô né? indo na igreja. Isso deve encher o coração do cara de alegria, né? Não, A é gente uma... teve ano passado um momento muito ruim pro GAF, né? Que nós internamos, a maioria dos nossos dependentes químicos foram pro CEPRAT, que é em Carazinho, e nós estávamos com 5 ou 6 pessoas internadas lá do grupo e pegou fogo, né? Vários morreram. Então, os únicos que se salvaram, na verdade, foram alguns de Santa Cruz. Dois. O ano O André estava semana passada lá, dele que O André sobreviveu, né? Pegou uma janela. o André, aquele que tem com a esposa, Carla, que estava com o filho sentado lá com ela. Ah, sim, eu acho que vai ser bom. E... Vamos voltar? Mas não se tem muito. Não. Melhor não. Se bem Eu acho que quando tu não tá no microfone não pega. Tu tá pegando o outro falante ali. Esse fone de ouvido da rádio. Então pega mais a música do que a nossa voz. Mas era bem. Agora essa música nova dele. Vamos voltando então, a gente já conseguiu agora tomar uma aguinha, fazer um intervalinho, respirar um pouco. Eu gostaria somente de enfatizar para a nossa audiência que a marcha vai acontecer, tá? A previsão é que a chuva deu uma segurada agora de tarde, que deu uma limpada, né, no tempo, e a marcha vai sair com ou sem chuva, né? Porque independente do tempo, a palavra de Deus nos ensina que a gente deve se esforçar, né? Que o reino de Deus é tomado por esforço, né? E com chuva ou sem chuva a gente vai estar lá glorificando e exaltando o nome do Senhor, amém? Então, para você que está nos ouvindo, Marcha para Jesus confirmada, a concentração começa às 2 horas na frente do Parque da Outubro, amém?
Mas vamos voltando então ao nosso programa. Eu gostaria de perguntar, começar agora especificamente com o Fernando. Fernando, conta um pouquinho para nós de como é que, tu que pode falar, tu e o Vini, né, um pouquinho mais a respeito da dependência química. Como é que é o processo de recuperação para um dependente químico? Bom dia, bom dia. O processo, ele é lento, muitas vezes, né? Porque quando o dependente, ele se encontra numa decadência de estar na rua, de estar numa situação bem complicada, assim, aí que ele resolve pedir ajuda. Quando ele vê que ele não consegue mais se libertar. Quando ele não tem mais alternativa. Quando ele está lá no fundo do poço mesmo, assim, e aí ele... Como foi pra ti? Quando é que tu viu assim, ó, não, eu não posso mais, eu preciso de alguém para me ajudar? Como foi pra ti, assim? Em que momento tu disse assim, não, agora não dá mais? Eu estava 2 dias deitado numa cama e não sabendo mais como sair daquela situação. Foi quando a liderança do grupo do GAF... Tu estava em casa? Eu estava em casa. Eu já não queria mais sair pra rua porque eu estava devendo na rua, eu tinha todos esses problemas, né? Eu tinha roubado tudo dentro de casa, a minha casa já estava num transtorno assim enorme, sabe? A minha família não acreditando mais em mim. Tinha perdido tudo. E tava só com a minha roupa do corpo. E aí a liderança do grupo foi lá, Fernando, tu não quer uma internação? E eu não tinha mais pra onde ir. E foi quando eu decidi me internar. E aí foi todo um processo, né? E aí, primeiro, o parar de usar, aí para de usar, depois vem a mudança de atitude, né? E todo um ciclo, né? Eu passei 9 meses numa clínica e saí de lá, eu não conhecia a palavra de Deus, eu não conhecia nada. E eu entrei para dentro da igreja não conhecendo nada, praticamente nada, assim. E tudo isso foi uma transformação. E quando Deus tocou no meu coração, eu comecei a mudar, minha esposa também começou aí, ela não era cristã, e a gente começou a caminhar junto. E aí aconteceu todo esse processo lindo na nossa vida, sabe? E agora eu vou perguntar uma coisa. Quanto acha que foi importante a tua esposa para mudança? 100%. 100%, né? 100%, porque é uma pessoa que me apoiou nos momentos mais difíceis, assim, e ela estando junto, me apoiando nos momentos bons, nos momentos ruins, me dando dicas, me dando sugestões, foi extremamente importante. Ô, Fernandão, desculpa eu me intrometer na tua conversa, cara, mas conta aquela parte emocionante do teu testemunho, que tu fala como a Bruna te acolhia quando tu voltava pra casa, ali toca o coração. Eu sempre digo assim que a minha família, quando eu chegava em casa, depois de 2 ou 3 dias de uso, né, e ficando na rua, eles chamavam a polícia, brigavam comigo e tinha todo aquele transtorno dentro de casa. Meu pai queria me bater, meus irmãos queriam me matar, minha mãe não sabia o que fazer. E a Bruna estava lá em casa e a Bruna dizia, Fernando, vai lá tomar um banho e eu vou preparar algo para comer. E é isso que mais me impactava, assim. Não era a briga, não era a polícia indo lá, e sim era minha esposa dizendo. Era o carinho e o amor que a Bruna te recebia de volta, depois de 2, 3 dias foragido de casa, usando droga. Que dói, né? Porque tu acha que tu fez alguma coisa errada, tu tem que ser punido pelo erro que tu fez, né? E daí tu ser recebido de forma diferente do que tu espera, né? Porque é a justiça da vida, digamos assim, né? Tu foi usar drogas, tu tem que apanhar, ser preso, tem que ser... É o que o mundo prega, né? É, exato. E daí tu receber, digamos ou não, da forma que Jesus te recebe, né? Né? Vem aqui e de braços abertos, né? Ele não quer saber teu erro, né? Ele só quer ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Então, dessa forma... É justamente isso, é muito bonito isso, né? Jesus não olha pro teu passado, pro que tu fez, ele só quer uma mudança daqui pra frente, né? Tipo, cara, vamos passar uma borracha nisso aí, cara, uma vida nova, é isso que ele oferece pra gente, né? Mas é interessante, você tem alguma coisa pra falar a respeito disso, Lívia? É isso que a gente tenta passar nas reuniões, né? Acolher o dependente químico com muito amor, né?
porque é difícil, né? Que nem a Bruna fazia isso, o Fernando falando dos pais, né? Mas Jesus nos ensina o amor, né? A gente sentir o verdadeiro amor. Porque muitas famílias, assim, ficam desesperadas, né? E na hora que o dependente químico chega em casa, né? Não tem aquela paciência, né? Então isso a gente tenta passar, né? Para ele se sentir acolhido. E nada melhor do que a família dar o apoio para ele, né? Porque muitas famílias não... A gente sabe ali, nos nossos grupos ali, que são abandonados pelas famílias, né? Então, qual a perspectiva de vida daquele dependente, né? Se a família não está apoiando, né? Então, isso que a gente tenta passar, né? Para lidar com o amor, né? Porque Jesus é amor, né? Sim, é muito lindo. E assim, eu acho importantíssimo isso. Porque o amor, né? O amor da família por aquela pessoa, porque é só o amor que vai fazer, tipo... eu tenho certeza que muitas vezes o Fernando deve ter feito a Bruna chorar, o Vini deve ter feito a Luana chorar, sabe? Mas é o amor que faz com que essas pessoas persistam, não desistam, né? E eu tenho certeza que é um amor que Deus ele coloca dentro do coração das pessoas. Porque o nosso próprio amor ele é falho, né? Mas o amor de Deus ele é perfeito, ele é eterno, né? Vocês estavam falando a respeito também, vocês têm não é só a reunião em si. Vocês trabalham também com convênio, com profissionais, com clínicas, né? Se chegar ao extremo de uma internação, vocês também contam com uma rede de apoio, né? Sim, a gente tem convênio com algumas clínicas, né, do Rio Grande do Sul, uma que é referência hoje no estado, né, que é a SOS Vida em Santo Ângelo, e a gente encaminha para lá. É uma clínica de primeiro mundo, assim, onde vários do grupo do GAF foram restaurados por causa que tem Jesus dentro da clínica. É uma clínica evangélica. Qual foi a importância da clínica para ti, Fernando? Porque assim, ó, o pessoal tem um pouco de preconceito, né? Tipo, não, eu não vou me internar, eu não vou ir numa clínica, sabe? Qual foi a importância de passar por uma internação no teu processo de recuperação? Normalmente, quando tu é mais jovem, tu tem esse tipo de pensamento, né? Que uma clínica é para louco, eu não sou tão viciado, eu não tenho esse tipo de comportamento, eu não moro na rua. Então tudo isso são coisas que o jovem mais pensa, né? Mas quando tu não consegue mais, não tem mais para onde sair, a clínica é o principal refúgio, né? E aí muitos vão para lá e conhecem uma nova forma de vida, uma equipe totalmente especializada para te atender da melhor forma possível, para te colocar entre psicólogas, médicos, psiquiatras. Então tudo isso, monitores, né? Então eles te dão total suporte para isso, né? E aí tu vai vendo aonde tu vai errando e daqui a um pouco tu vai seguindo, né, na tua vida. Amém. Eu me lembrei de um detalhe, né? Por enquanto a gente está falando mais focado no dependente, mas o GAF é um grupo de apoio a familiares e dependentes químicos. Então, a gente fala, né? A gente falou diversas vezes que a família precisa amar, precisa acolher, mas assim, ó, a gente entende que o desgaste, como a gente mencionou, algumas vezes falou sobre a codependência, né? A família vem sendo destruída e aí a gente entende também o lado do familiar que muitas vezes não consegue ter todo esse amor, ter todo esse carinho, ter todo esse cuidado, porque vem sofrendo um desgaste muito grande e acaba sendo... Muitas vezes precisa de ajuda também, né? Exatamente, e muitas vezes é principalmente, sabe, porque precisa também de todo um cuidado, de toda uma preparação, de toda uma restauração. Deve ser um desgaste, né? Um cansaço físico, emocional, espiritual, né? De estar sempre ali naquela luta, né? E é uma luta que ela se estende por muito tempo, às vezes, né? E aí, sem dúvida que o familiar também precisa ser tratado, precisa ser cuidado, precisa ser restaurado. E quem faz isso, como a gente mesmo falou no início, é Jesus, sabe? O nosso trabalho, assim, basicamente é levar com que as pessoas conheçam a Cristo, sabe? É ali, o caminho, assim, é tipo
olha, é por aqui, o caminho não é nem a gente, não é o Cassiano, não é o Fernando, não é a Aline, não é a Luna, o caminho é Jesus, sabe? É Jesus que a gente precisa encontrar na nossa vida e seguir os passos dele. Tanto que é muito importante tu tocar nesse, porque por mais que tenha clínica, tenha reunião, tenha muita gente envolvida, cara, assim, só continua nesse caminho, eu entendo assim, né, quem quer, né, porque, cara, tem muitas portas, muitas possibilidades, vocês vão atrás das pessoas, né, tem muita gente que luta por essas pessoas, né, talvez alguém que não tem o conhecimento, né, alguém que está lá jogado que só pensa em droga, não, aí tudo bem, a gente até entende, né, mas existem muitos meios para essas pessoas se libertarem desses vícios. Mas eu acho que o mais importante, e aí é que nem o Fernando falou em algumas reuniões, é tu fazer todo o tratamento que tu tem à tua disposição, mas e tu pegar firme com Cristo, com Jesus, porque é só Ele que pode te curar e te libertar, né? Se tu não tiver uma igreja, o trabalho que as igrejas fazem também, né? Independente de qual seja a denominação, a congregação, é muito importante essa parte espiritual, tu levar essa parte espiritual junto, né? Tá sempre firme no tratamento e firme na igreja, participando, se envolvendo com os irmãos da igreja, que isso, eu vejo que isso faz total diferença também no processo de recuperação de um dependente químico. Sim, essa semana até teve um testemunho, assim, a gente vai visitar muitas famílias, às vezes o familiar liga, meu filho tá na dependência química, eu não sei mais o que fazer. E segunda-feira eu fui visitar um familiar, chegando lá, a família totalmente desestruturada, e a mãe não sabendo o que fazer com o filho, e a esposa estava separada, a criança também, e na segunda ele falou, na quinta-feira eu vou estar lá, né? E na quinta-feira estava toda a família lá junto, né? Então é isso que nos gratifica, sabe? É isso que nos deixa feliz, sabe? De as pessoas verem assim, às vezes o familiar ele não sabe lidar com o dependente químico, ele não sabe como agir, e a gente que já passou por isso, chega lá, conversa, dá uma injeção de ânimo, ora, transforma a vida dele, vamos, tu conseguir, e eles vão dar aquela injeção de ânimo, e aí dá a força que eles precisam, né? sim, e aí eles veem que eles não são um derrotado, que é a droga que está derrotando ele. Então tudo isso a gente faz, né? E é gratificante, assim, tu vê uma família restaurada, assim, né? Então, domingo fiz comentário de um culto também, então agora é só seguir e caminhar junto, né? Ensinando, mostrando o caminho, que nem o Cassiano falou, o caminho de Jesus, não é? Mas não pode deixar de estar junto, né? Porque às vezes é justamente isso que a palavra fala, né? Da importância de estar em comunhão, porque às vezes a fé que me falta e a força que me falta, o outro irmão vai me dar, né? Então a gente tem que ter essa consciência também, que é extremamente importante a gente estar caminhando nos caminhos de Deus, né? No caminho de quem estendeu a mão, de quem nos ajudou, de quem nos curou, de quem nos libertou. Tu queria falar alguma coisa, né? Eu tenho, em relação a isso, eu tenho uns pensamentos e uma pergunta depois. Primeiro, eu acho que é fundamental, né, do meu ponto de vista, com certeza não é uma lei, mas para uma mudança acontecer, né, o devocional, cara, é essencial. A oração, a leitura da palavra diária é essencial. Se não houver isso, acho que dificilmente a pessoa consegue uma mudança, uma transformação. Não vou dizer que não possa, entendeu? Mas eu acho que isso é fundamental para alguém se libertar do que for. O devocional é algo fundamental. E outra coisa é o entendimento de quem fala na tua mente. Porque muitas vezes tu caiu, vacilou. E aí vem o diabo na tua mente te botar vergonha, te botar culpa, te botar medo. Mas eu vou pensar em ti agora, baixa a mão, tu fez isso aí, agora tu não vai levantar as mãos mais. Então tu te torna algo dependente, tu fica com medo, né? Então isso é muito importante também. Acho duas coisas muito importantes, né? Na tua mente, tu controlar a tua mente. Não dá espaço pro inimigo te colocar vergonha, te colocar medo, culpa. Porque isso quem traz é ele, né? Então a gente tem que ter entendimento, eu não vou lá mais na quinta-feira lá com os irmãos, porque eu facilei essa semana. Não posso ir mais lá. Não. Eu imagino que seja mais ou menos assim. É isso que passa na cabeça, porque quando tu cai, tu tropeça, o diabo ele vem e tenta te acorrentar, te aprisionar de novo aquela vida de escravidão que tu vivia antes, né? Mas tu tem que
tu não pode deixar ele fazer justamente isso contigo, né? E eu creio que a pessoa que talvez está nos ouvindo agora começa a ir lá no GAF. Se ela fizer um propósito com Deus e decidir não falhar mais no GAF, cara, ela se liberta com certeza. Se liberta com certeza. Só que ela precisa não falhar. Entendeu? Ela não... É a mesma coisa eu ir num culto, velho. Ó, eu não vou mais falar no culto, mas daí durante a semana eu vacilo, e aí vem o inimigo me fazer parar de ir. Não, mas é que tu agora tu errou, tu vacilou, tu voltou, como é que tu vai querer continuar indo pra lá agora? Tu vai ficar mentindo pros teus irmãos? E aí começa um monte de coisa na tua mente. Então, a gente precisa ter entendimento, né, de como que o diabo age na mente da gente. Então, e ele vem com várias coisas pra te acusar. Tem que ter entendimento sobre isso. E eu quero fazer outra pergunta, uma pergunta, né? E tem algum testemunho de vocês de uma pessoa que foi por causa de alguém? E aí esse alguém conseguiu, sei lá, se libertar ou tá no processo? Uma pessoa que começou a buscar o GAF, mas ela por causa de um familiar, no caso, tipo tu, assim. Começou a buscar pelo marido, alguém buscar, uma mãe buscar pelo filho. Tem algum exemplo disso que aconteceu? Que você lembre, assim, ou atualmente? Esse ano Tu quis dizer que assim, uma pessoa que começou a buscar por outra pessoa e Isso. daí na vida dela aconteceu a transformação? Não, e na vida da outra pessoa também, né, no caso, né? Na vida da outra pessoa, pela outra pessoa também, no caso. Cara, na verdade esse é o testemunho de uma história de vida da minha família, né, cara? Fala aí, tu pô. tocou no meu Fala aí, coração, né, pô. mano? Ah, agora, peraí, tem um lenço aí, porque eu vou precisar. Verdade, eu tinha me esquecido. Tu tem esse caso na tua família, né, Cassiano? Cara, a história da minha família, assim, foi da minha vida, né, cara? Eu creio que foi quando, sei lá, eu era, que idade eu deveria ter? Eu deveria estar saindo da infância, assim, pra adolescência, sabe? Eu tinha uns pesadelos muito terríveis à noite, sabe? Era uma coisa assim, eu acordava, sei lá, num pranto, assim, num pavor, num terror horrível, que eu não consigo nem lembrar direito, sabe? Eu creio que foi em virtude disso que a minha mãe procurou uma alternativa, sabe? Pensou, pô, o que eu vou fazer? Daí ela encontrou uma igreja evangélica. Até era uma igreja quadrangular, inclusive, né, cara? Eu batizei numa quadrangular. Hoje a gente congrega na Batista Pioneira e tal. E aí que começou o processo, né, na nossa família, porque ela começou buscando, né? Aí a minha irmã era pequenininha, ela levava a minha irmã. E isso na minha vida, aquele problema que eu tinha, na verdade, foi curado, aquilo me libertou, sabe? Mas eu não tinha entendimento, só fazia aquilo. E aí eu fui levando a minha vida assim e tal. E desde então a minha mãe acabou convertendo e começou, entregou a vida para Jesus, começa a orar e começa a interceder. E lá se foram, cara. Em resumo, sei lá, mais de 15 anos, sabe? Que ela ficou praticamente buscando sozinha. Até que a minha irmã que era pequenininha, cresceu com ela, digamos, já dentro, indo para a igreja, né? Parênteses, hoje a minha irmã ela é esposa de um pastor, né? Para o guarda-russa, né? Cadê o lenço aí que a gente precisa? Então, né, a minha irmã hoje, meu cunhado, ele é pastor também da nossa pioneira lá em Erechim, né? Eles tocam uma igreja lá. E depois que eu acredito que várias coisas aconteceram na minha vida, inclusive também envolvimento com drogas, né, com alcoolismo, né, que a gente tem esse problema de alcoolismo na família também, com meu pai. Meu pai também até hoje vai com a gente no grupo lá do GAF, cara, ele é também da liderança, assim, praticamente. Né? E ele veio também por diversas situações, assim, provocadas pelo alcoolismo dentro da família, né, a minha mãe um dia procurou ajuda em Alcoólicos Anônimos, né. Bem, só deixa eu fazer um parênteses. O pai do Cassiano, ele é que nem o Cassiano, assim, ele se emociona toda reunião que ele tem que falar, ele se emociona, assim, tu vê a emoção dele em compartilhar lá. É porque, cara, não tem, né, tu pensa, pô, olha só o que Cristo fez na vida do cara, podia ter dado tudo errado, né. Como ele é bom, né, cara? Cara, sei lá, vários livramentos, várias transformações na minha vida que, olhando pra trás, eu penso, pô, eu só tô aqui porque é graça de Deus, sabe? Aquele favor imerecido que a gente olha pra gente, pô, eu não merecia, cara. Isso é graça. Exatamente. fruto de oração. E o mais legal de tudo isso, que entrou pela mãe do Cassiano, né? Então, normalmente entra pela mãe ou pelo pai de um familiar. E nunca é o dependente que vai lá. Às vezes é uma mãe que não sabe mais o que fazer, e hoje a gente é uma prova viva do Cassiano. A irmã dele é
pastora, o marido dela é pastora, o Cassiano, nem se fala, a Aline. Então todos hoje estão no reino. Então, como é gratificante através de uma pessoa. Estão trabalhando para Deus, né? E tinha tudo para ser uma família destruída, e hoje é uma base que ajuda, uma ferramenta de Deus que ajuda muitas outras famílias, né? Isso é maravilhoso. E a gente ressalta também muito lá no grupo é a oração, né? Eu sempre digo que eu sou fruto da oração também da família do Cassiano, né? Porque o Cassiano frequentava muitos anos a igreja e a gente vivia junto e eu não ia, né? Então, através das orações, que começou da sogra, da mãe do Cassiano, que hoje ela é falecida já, né? Faleceu de um câncer. Mas assim, ó, quando eu desci as águas, né? Ela já estava doente, então a alegria dela ver que ela conseguiu, né, levar toda a família para Jesus, sabe? Então eu fui a última a aceitar Jesus na família, né? Hoje a gente tem um filho de 21 anos, ele também é casado, ele serve a Jesus também, sabe? Então hoje a gente pode dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor e com muito orgulho, sabe? Porque a gente vê assim uma transformação enorme na nossa casa, na família, né? E hoje em dia a gente ora muito pelos nossos familiares também, né? E como a gente ressalta muito lá no GAF, a gente tem testemunhos de oração, assim, toda quinta-feira a gente vê lá testemunhos de oração, Jesus atendendo os pedidos, sabe? Então isso é muito gratificante. Então, como diz uma menina que vai lá, é joelho no chão, né? E oração. Cara, Não, e lá o pessoal é tudo meio chorão, assim, né? Por causa que daí quando um começa a falar lá que Deus atendeu a oração, o pessoal já começa a emocionar, já começa a chorar junto. que coisa linda. Eu acho que o mais maravilhoso é, agora tu falando da tua mãe, né? Ela vendo a palavra se cumprir na vida dela. Porque a Bíblia fala, né? Pedir e dar-se-vos-á. E a gente vê muita gente usando errado esse versículo, sabe? Falando, mas então tu pode pedir o que tu quiser e vai acontecer. Só que é algo realmente que vem do céu, é um pedido que realmente Deus quer atender esse pedido. Uma transformação no filho, do irmão, no pai, é o que Deus mais quer fazer isso. Então quando ele fala pedir, se esforça, busca, que a porta vai se abrir, é em relação a isso, né? Busca por um irmão, se esforça por ele, luta por ele no mundo espiritual, ora por ele que vai acontecer, só que não pode desfalecer, né? Esse que é o pedido a se usar. Isso que é maravilhoso, né? E tem muita gente que se frustra, eu oro e nada acontece, né? Mas que nem o Cassiano comentou ali, a mãe dele orou em 15 anos, né? Meu 15 anos para converter marido, depois foi filho. E eu e o Cassiano já vivia muitos anos juntos, então até dentro da minha Bíblia que eu carrego um cartãozinho que ela até deixou, né? Um dia ela me deu um presente, botou um cartãozinho e aquele dia dentro da Bíblia eu achei ele, sabe? As lagriminhas escorrem assim, né? E ali dizendo que ela orava muito por mim, sabe? E hoje eu sou grata pelo tempo que ela conviveu aqui com nós. E não foi só na família. Ela orou por muitas pessoas. Hoje em dia a gente ouve testemunhos assim, então É uma arma poderosa, né? isso, da oração que ela fazia, não só pela família, mas por outros amigos, familiares, assim, sabe? Gente pra fora, assim, ela tinha, assim, um carisma, onde ela chegava, assim, sabe? E ela tinha Jesus no coração dela, porque ela expressava, a gente via aquela alegria dela, sabe? E glória a Deus pela vida dela, Hoje, o tempo que ela teve aqui com nós. Ela veio a falecer, né? Ela foi acometida de um câncer. O nome dela é Rejane também. É, Uma residência, né? esse nome é bom. Ele é forte. Cara, então assim, ela deixou um legado muito legal, assim, muito grandioso, sabe? Bom, no velório, no enterro dela, tinha uns 7 pastores, cara, Uau. assim, de diversas denominações. Foi. Tenho certeza, o que de mais precioso que ela deixou pra ti é a fé que tu tem hoje, né? Mas, tá cara, andando no sabe o que é mais precioso que ela deixou? O testemunho dela. o testemunho, sabe? Sabe por quê? Ser uma mulher de oração. Porque Deus, desculpa te interromper, Aham. mas eu tava ouvindo você falar e, cara, Deus, ele é um Deus de legado, sabe? Ele é um Deus, assim, ó, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele quer perpetuar gerações, Não né? começou em Abraão, o testemunho, a história acabou em Abraão. O problema é que a gente, Renan, vou falar de mim às vezes, com certeza vou falar de mim, eu quero que o propósito de Deus se termine em mim. Eu quero ver. Quer que se realize tudo, É. né? No teu tempo. Mas eu não entendo que, cara, se a tua mãe não entendesse que não era pra ela, que era pra um propósito maior, pros filhos,
Cara, olha que maravilhoso isso, velho. Então, a gente precisa entender que tem que ter esse propósito pra nós, mas talvez não vai se cumprir na nossa vida. Talvez a gente não. precisa se preocupar Talvez com hoje o Cassiano não tivesse à frente desse Eu projeto. quero, né? sabe o que eu quero? É que um dia meus filhos, os meus netos, estejam fazendo isso que ele está fazendo agora com a mãe dele. Cara, a minha mãe deixou algo marcado na minha vida. Entendeu? Hoje eu sou o que sou por causa da minha mãe, e ela deixou um legado. Então é isso que é o mais importante, deixar um legado, deixar uma... Cara, tu vai depois que tu vai partir, quem é que vai falar de ti? Quem que vai te deixar alguma Como coisa? vão se lembrar? Quem que vão... uma pessoa... Não, essa pessoa é diferente. Eu via Jesus nas ações dela. Isso que é maravilhoso, sabe, cara? Isso que é bonito. Isso que me ensina bastante de vocês. Muito bonito isso. É isso, a gente não quer deixar terminar, né? Porque Claro. a gente passa isso, né? Todo testemunho que a gente dá, a gente sempre fala dela, né? Porque ela foi um testemunho vivo. Hoje faz 4 anos que ela partiu, né? Mas tudo que ela deixou é vivo dentro de nós, Uau. né? É vivo, sim. Que maravilha. Então é gratificante falar dela. É assim. eterno, né? É É eterno. uma coisa Coisa eterna linda. e que a gente não pode deixar terminar, né? Isso a gente passa para os filhos, passar para os netos, para os bisnetos e assim vai, né? O legado que ela deixou aqui para nós. Sim. Vamos fazer um intervalinho, tá todo mundo chorando aqui no estúdio, todo mundo emocionado. Vamos fazer um intervalinho, tomar uma água e já já a gente volta. Vamos trocar de lugar, parece no YouTube. Não, eu não preciso aparecer. Tu é mais bonito. Eu acho que a gente Legal, tem que né? ressaltar também, agora falando de algumas pessoas, a gente tem que falar do São Antônio. Pelo menos tocar um pouquinho dele, assim, também pelo legado que ele deixou no lugar. Eu não participei do canal. Eu acho que o São Antônio não foi mais aí com a gente, mas ele também. Quem é o seu Antônio? O seu Antônio, ele é casado com. Era casado com a Lorene e ele participou durante muitos anos junto do GAF, mas o Beto e a Ana eram os coordenadores e ele se dispôs como membro da igreja a todo final do grupo trazer a palavra de Deus, trazer a mensagem bíblica. Sempre tem uma mensagem. Então, assim, foi um momento, era um momento muito ruim, mas muito bom, digamos assim, porque o GAF às vezes se estendia, porque nem sempre a gente consegue terminar as 9. E era durante a semana, a gente tá? Aí começava o São Antônio, só que o São Antônio não conseguia trazer uma palavra bíblica de 2, 3 minutos. Ele queria pregar, entende? Mas assim, Vamos mandar um abraço ao vivo aí, o pessoal do GAF tá todo mundo ligado, né? Tô mandando mensagem aí, ó. Que tá bem o programa, né? Vamos mandar um abraço pra eles. então ele é um cara que, apesar de várias vezes, em várias reuniões, a gente dizia São Antônio, não sei se está sendo bem. Ele sempre estava lá, sabe? Eles estão mesmo. Vocês conseguem ver quantas pessoas estão sincronizadas. A gente não consegue ter um dia conectado. Nossa, a mensagem tá bênção, tá show. Depois eu vou te mandar a gravação do YouTube, Cassiano, pro pessoal, né? Ah, é. O YouTube é aquele lá. Esse é o Instagram. Só uma amizade, só mais aquele lá. Legal, pra o pessoal já tá bem ouvido deles. Coisa linda. Eu mandei pra vários links, até pra recepção lá, eu mandei, o pessoal Mas já acha tá. dele papo, eu mandei Tem mais valor, né? porra, gente, já tô Tô bem ouvindo. Ah, eu falei. Não, eu lembrei. Seguidores. Os seguidores que você segue. Não tem. Sim, tem lá embaixo, lá, né? Não é prática. É só botar tudo. Pessoal, o que vocês acham que a gente entrar na palavra agora, tá? Eu tenho certeza que se a gente for conversar, a gente vai até amanhã de manhã conversando. Sabe? Mas só pra gente não deixar de comentar alguma coisa da palavra, né? Vai fazer comentário. Filipenses. Ah, e que a gente tomou a liberdade de fazer aqui agora foi dizer no grupinho do gato aqui pro pessoal mandar um recadinho ontem. Não, pode com mencionar, certeza. mandar abraço pra fulano, Não, mandar não. pra fulano aí, tá? Com certeza. Vocês viram? Eu sou a latinha do Tava ganhando. Sou irmão do Vinícius. É o quê? Eu sou irmão Esse é o irmão do Vinícius. A gente já se viu, já se conversou em algum lugar. Acho que foi na. Foi na igreja. Pode ser. Pode ser, pode ser. E tu nome é estranho também, né? Meu é Samuel. Seu nome é Vinícius. Da igreja de nossa. Onde é a igreja de vocês? Sabe o Parque São Luís ali? É na frente, bem na frente. Pai de
Eu participei do teatro. Sim, eu fiquei zoando tu ainda que tu tava de quê no teatro mesmo? Eu tava Ele de... era o crente? Era um crente que se achava melhor que os outros. Ah, tá sentado atrás de nós ali. Era você! Eu tava zoando tu. Sim, ele tá sentado atrás de nós. Como é que tava escrito em ti, ô? Ah, eu sou bêbado. Soberba, tchau, soberba, tá ali atrás de nós. Foi muito engraçado fazer aquela. Foi legal. Soberba, isso aí. Tava atrás de nós, sentado. Não, mas fala, vamos começar falando. Não, você não sabe. É 0,90. Ah. Viu? Você escreveu, deve estar falando da Vocês fazem esse programa, né? Botar e para. E sempre trazem pessoas. Às vezes, né, a pessoa não vem. A gente tem vida, né, menino? O pessoal não é impressionante. Do metrô, Ah, não, também não estou comendo. Medo de. Ah, mas vieram. Não foi medo, foi assim, tá, o que será que a gente vai falar lá? Aquele receio, ele Porque no grupo a gente fala, né? A gente tá segurado no programa ali. Às vezes tem que cortar, porque fala meia hora. Eu já tinha participado do programa do pastor Nelly, que é na Gazeta de domingo de noite, né? Eu não lembro de. Mas eu fui no pico dos doutores amigos, dos palhaços lá no hospital, sabe? Então, algumas vezes a gente já foi, até em outras cidades que já foi. E aí o cara vai perdendo um pouco de humor. O cara sabe que é só ser natural, descontrair, dar risada. Eu acho que eu não sei, nunca fui em outro programa. Eu tento fazer aqui pra galera aqui uma coisa diferente, entendeu? Não fazer aquela coisa meio maçante assim e tal, assim, bora. É uma coisa mais leve, Mais light, conversar, dar né? uma risada, fazer uma piada, entendeu? Bem natural. Ah, Não tem mas a parte da risada é fazer piada. nós três aqui, assim, uma bobagem. É o triste, cara, se errar e tal, fala, corrige depois, É, não vai tem errado problema. mesmo. Vamos voltar então? Marcha. Fala da marcha. Vai ter. E não tem como. O cara vai ver um Paulão agora. E aí, recadinho, depois ela vai recado. Ela vai um recadinho do pessoal dela. Vamos voltando então para o nosso penúltimo bloco, né? O tempo voa, agora já são aproximadamente 11h10, 11h15. Deixa eu só dar mais um recadinho para vocês aqui, tá? Pessoal, a Marcha para Jesus, ela tá confirmada, tá? O tempo, eu acho, como eu tô dentro do estúdio, eu não consigo ver como é que tá na rua, mas eu acredito que a chuva já parou, tá? O tempo já limpou, então a Marcha para Jesus está confirmada. Vamos exaltar o nome do Senhor a partir das 2 horas, concentração na frente do Parque da Oktober, tá? Você não perca essa oportunidade, a marcha é para Jesus, tá? Não é pro Renan, não é pro Vinícius, é Jesus quem vai ser exaltado, quem vai ser glorificado. Então, que você dê um passo de fé e esteja conosco, que vai ser uma festa linda, tenho certeza. A gente tem recados para a nossa audiência? O pessoal do GAF tá ligadinho aí na rádio, né? Escutando, mandando os recadinhos aqui pro grupo que tá aqui ao vivo, né? Então todos estão na escuta, que Deus abençoe a todos. E que nem o Renan falou, né? Hoje à tarde o grupo GAF presente na Marcha para Jesus. Tem o recado da Samara, cadê o recado da Samara, por favor? A Samara, lá do nosso grupo, meu recado é que o GAF é uma bênção, que o amor que vocês têm junto com o amor de Cristo tem transformado vidas e famílias. Que Jesus abençoe vocês. Glória a Deus, Samara. Tamo junto sempre. Tem algum recado, Fernando? Quer mandar um abraço para alguém? Eu quero mandar um abraço para a família Gaf, que está nos ouvindo aí, grande satisfação estar falando na rádio aí do amor de Deus que vem transformando nossas vidas. Né? Então é uma família. Né? Quando tu entra ali dentro, não tem mais como tu nunca mais esquece daquela cena, sabe? Tu entra no grupo, participa de um grupo e tu já faz parte da família. Assim como a gente já faz parte daqui também. Com certeza.
Tu tem um abraço para mandar para alguém, Bruna? Não, a gente só quer enaltecer ainda, eu acho que a presença da Mirelle como liderança também, que ela não pôde estar aqui e que ela também botou que tá na escuta, né? Então, um abração aí também. Amém, um abraço para Mirelle. Pessoal que também do GAF que está trabalhando, botando aqui que estão na escuta, né? Deus abençoe o trabalho de vocês também. Vamos iniciar a palavra. Tu consegue ler para nós, Felipe, a partir Eu de queria mandar um abraço pra minha esposa. Tu quer? Oh. Amém. Manda um abraço aí pra Um Mirelle. abraço, Luana, te amo. Isaac, um beijo também, te amo. Um abraço pra galera da cela também, pro César, pro Cássio, Amém. pra Tamara. Deus abençoe. Um abraço pro Samuel, meu irmão que tá aqui. Pra minha mãe e meu pai. Deus abençoe. Tá bom, então agora tu fez errado. Agora passa para ele para mandar os abraços. Um abraço pra mim. Eu queria mandar um abraço pro Vinícius, meu irmão. Eu amo muito ele, sabe? Mas a gente briga. Acontece, é irmão, né? Ah, não é pra todo dia, cara. Um abraço pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã, pro seu que tá lá em casa e pra todos os meus familiares que devem estar escutando, com certeza. Amém. Então, só para eu não passar em branco, né? Um abraço para minha mãe Regiane, para meu pai Sadi, para minha irmã Karine, que estão sempre na audiência, para todos os irmãos da igreja, os irmãos em Cristo aí que estão sempre conectados. Um grande abraço. Agora a gente pode entrar acho que a gente pode entrar na palavra, né? Vini, consegue ler para nós? Pode ser, claro, a gente vai ler devagarzinho e vai conversar mais do que ler, né? A gente lê um versículo e aí todo mundo tem muito espaço pra gente falar aqui. Lembrando que eu queria só, antes de Renato, fazer uma oração, pode ser? Pode ser. Tá bem Aham. simples. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar aqui com esses irmãos maravilhosos, Senhor. Realmente, Senhor, a gente pode ver, Senhor, a Tua face em nossos irmãos. Muito obrigado por essa oportunidade, meu Deus, de aprendizado, Senhor. Quero que Tu nos mostre, Pai, a revelação da Tua palavra, Senhor, o Teu conhecimento. Mas sabemos, Senhor, que o mais importante que o conhecimento é o amor, Senhor. Então nos preencha com o Teu amor, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou começar do 3 lá, tá? Versículo 3. Dou graças a meu Deus por tudo que lembro de vocês. Desculpa, nem falei o livro. Filipenses, tá? Não sei se vocês já estão abertos aí. Filipenses. Aí o capítulo 1, tá? Versículo 3. Dou graças a meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. E isso me mostra que, lógico que esse livro aqui, né, para nós explicar para quem está nos ouvindo, é Paulo escrevendo para um pessoal de uma igreja, né? Então ele está mandando um recado para uma igreja. E eu aprendo aqui que esse homem era grato, velho. E eu, ouvindo ali a música que eles largaram, né, do GAF, eu acho vocês um pessoal muito grato, né? Acho vocês um pessoal muito grato, mais o Cassiano ali, que só de falar, né, já se emociona. E a gente vê a gratidão, né, saltando pra fora, assim, ó. Então como é maravilhoso isso, cara. Como é importante a nossa gratidão a Deus, né? Paulo aqui totalmente grato pelos irmãos, né? Sim, não, e sabe o que eu vejo? Deus é maravilhoso, né? Porque essa palavra era para ser, só para você ter contextualizar, essa palavra era para ser pregada no final de semana passado, no sábado passado. Eu tive um problema de saúde e não consegui fazer o programa. E hoje, com a presença de vocês, a gente iniciou, né, nessa palavra e falando de gratidão pela vossa cooperação, né? Então, no Evangelho, né? Na obra de Deus. E a gente é grato, por mais, isso é um preconceito que a gente acha que tem que ser só a nossa igreja. A igreja de Cristo, o nosso pastor, o Cassiano, ele fala uma coisa, tá? Que Pode seguir. Não, tá tudo bem, pode continuar o programa, Tá. tudo certo. que a igreja de Cristo ela não tem placa, tá? Então a Batista, a Assembleia de Deus, tá? Todos nós somos a igreja de Cristo, correto? Então assim, ó, a gente se alegra em ver o ministério de vocês sendo abençoado, entendeu? Conseguindo resgatar pessoas que estão sofrendo nas ruas, sabe? Isso é motivo de grande alegria pra gente, é como está escrito aqui no versículo 3 que o Vini acabou de ler, né? Vou continuar. Primeiro, antes de continuar, eu queria fazer o seguinte. Não adianta tu fazer cara. Tu não quer falar pro cara, mas nós temos infiltrados, velho. Nós temos infiltrados trabalhando na Acabamos FBI. de receber uma informação muito importante aqui, que
Alegrou o nosso coração de De estar uma mãe. aqui. Vamos cantar parabéns? De Vamos. uma mãe. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um eterno porvir. E a vida lhe seja bastante Era o rito de aniversário. Era isso que vocês estavam tramando aí, então. Recebemos um Amém. recadinho aqui Eu sou muito grato a Deus pela agora. tua vida, viu? Amém, Porque amém. Cheguei atrasado porque eu trouxe o bolo. Daqui a pouco chega o bolo e os docinhos aí. Mas Maravilhoso. vamos retornar a palavra, então? Aham, que retorno. Vamos ler então, versículo 6, tá? Essa parte eu acho assim, ó, muito, muito bonita. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, gente, a boa obra na nossa vida, ela é um processo que, né, que tá por se completar e até a hora que Jesus voltar. Então isso é maravilhoso. Porque quando eu leio isso eu entendo assim, tá, então não acabou ainda o processo. Só, sabe o que eu lembro, Fernando, né? Isso. Fernando, eu lembrei o nome de vocês ali pra ter certeza. Quando eu olho pra isso, eu vejo assim, ó, tá, o Vinícius foi transformado, né, do vício, foi liberto. Mas tem mais coisas que eu preciso de mudança. Tem mais coisas que eu preciso mudar. Então essa obra, ela não acabou ainda. Eu gosto de citar o exemplo de uma casa, né? A gente pega uma casa de errado, toda demolida, toda arrebentada, velha. Destrói a casa e começa a refazer uma casa do zero. Aí aprontou a casa. Aí tem uns detalhezinhos, volta e meia, tem que cortar a grama da casa, tem que botar uma tinta melhor, tem que ir trocando, tem que trocar o piso, vai fazendo... Tem a manutenção daquela casa, né? Então é exatamente isso com a gente, né? Com a gente, né? É assim, então não é só um simples passo. Aí agora já acabou, tá tudo bom, vamos pra frente, agora só... É muito interessante isso, e é lindo realmente esse versículo. Porque, por exemplo, falando especificamente do Vinícius, mas de qualquer cristão, né? Mas falando especificamente do Vinícius e do Fernando, hoje eles estão aqui, eles estão fazendo a obra de Deus, mas está concluída a obra na vida deles? Com certeza Não está concluída, né? É, isso é maravilhoso. Não sei se vocês têm algo. Vocês querem interrompem contribuir? aí, ó. É, Vocês vocês e falam, vocês gente. querem contribuir com alguma coisa? Como é que tu entende esse versículo, Cassiano? Não, eu mencionei pro Fernando aqui que ontem mesmo a gente estava falando, né? Que o próprio testemunho que o Fernando falou, né? Que Deus restaurou a vida dele e hoje ele tem uma família, ele tem um filho, tem uma casa. E a gente ontem se reuniu, né, na casa do Fernando e da Bruna. E aí, olhando assim no quintal da casa dele, ele começou, é difícil ter que cuidar de uma casa, é complicado ter que cuidar de uma família, é muita responsabilidade, sabe? E realmente a gente tem que é toda uma nova vida que a gente precisa cuidar, é aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, que Ele nos abençoa, que a gente tem todo um cuidado. Família, a gente tem uma esposa para cuidar, a gente ter filho, a gente ter uma casa, ter o jardim para manter em ordem. Então é muita responsabilidade, porque também voltando ao caso da dependência química da família, de tratar com amor e tal, mas a gente tem que analisar também. Eu vejo que o amor de Deus, ele não é totalmente benevolente, assim, ele também é exigente, ele também requer muitas vezes que seja de uma forma mais, que haja uma certa, talvez eu não sei que palavra exatamente usar, uma cobrança, que haja uma certa responsabilidade, eu creio. E o amor não se agrada, né, de coisas erradas. Exatamente. A Bíblia fala sobre isso, né? O amor não se agrada com coisa errada. Exatamente. Então, por eu te amar, eu te cobro. Por Deus nos amar, Ele nos cobra, né, uma mudança. Eles nos chamam uma transformação, né? Exatamente. Então, acaba acontecendo com esse desgaste familiar, porque a família não sabe como agir, voltando ao assunto da dependência química, né? E diversas vezes se machucar, seja com palavras, com ações, aquilo vai deteriorando toda essa relação de família, né? O Vini comentou de casa, né? Eu sempre comento de árvores, né? Agora é uma época que a gente faz podas, né? Passa um ciclo e a gente faz podas, e é isso que acontece com nós, né? Quando a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai sendo podado. Às vezes a gente pensa, por que a gente foi podado nessa atitude? E lá na frente a gente vai ver que vai dar muito mais frutos, né? Vai diminuir, mas... E dói quando a gente é podado, né? Por Deus, né? Não vamos ser hipócritas, né? De dizer, de vender só facilidades de uma caminhada cristã.
Não, e Jesus não falou isso que seria fácil, né? Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Só que é gratificante, né? Tu ver depois os frutos que aquilo dá, que aquilo produz na tua vida, né? E muitas vezes, e eu acho até, voltando ao assunto da dependência química, a pessoa não quer se submeter a um tratamento, muitas vezes não na própria clínica, mas com Jesus é assim, né? Quando Jesus te diz, ó, tu tem que largar disso, tu não pode mais andar com fulano de tal, começa a cortar as amizades, ele começa a te reintroduzir, né, com outros vínculos, com uma nova sociedade, digamos assim, né, de pessoas. E muitas vezes as pessoas não querem se submeter a isso, né? Exatamente, porque a vida que levou a pessoa a ter esse tipo de comportamento, de conduta e de prática, né? Depois, quando ela estaciona isso, ela se depara, mas e agora? O que eu vou fazer? Quem eu sou? O que eu fiz da minha vida até então? E quando ela começa a se deparar com essa realidade, sabe? E isso às vezes é difícil, porque aí começa essa construção que tem a ver com a palavra aqui, que é daqui, desse trecho aqui, que tira aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele é fiel e justo para cumprir aquilo que ele começou. Mas está na gente, né? Quando a gente se depara com essas dificuldades, e agora? O que eu vou fazer? É mais fácil eu voltar para aquilo que eu sei fazer, que eu fiz até hoje, ou eu vou perseverar e a cada dia aprender a construir algo diferente, né? Com esse tema da construção que tu falou, né? Cara, isso é tremendo que tu falou agora. Foi inspirado por Deus. Não é sempre inspirado por Deus, né? Mas o ser humano, ele busca facilidades. É da nossa natureza, né? Então, assim, ó, é muito difícil tu se submeter a um tratamento, a uma mudança de comportamento, a largar um vício. Daqui a pouco, tipo assim, uma pessoa tá buscando, mas aquilo grita dentro dela ainda, sabe, ô Fernando? Cultura, exato, sabe? E dependência química, cara, isso só um médico pode falar a respeito de como é que o organismo da gente, né, reage a uma vida de uso indiscriminado de drogas. Então, assim, ó, não é fácil, a gente sabe que não é fácil, tá? Mas persevera, continua lutando, continua buscando, né? O que tá escrito aqui? O que a gente leu agora? Aquele que começou a boa obra, ele há de concluir. Ele vai te dar a vitória sobre esse vício. Ele vai te dar a vitória sobre essa dificuldade que você está tendo. Não volte para a vida que você tinha antes, né? Porque às vezes a pessoa ela se cansa, né? Ela pensa, não, mas está difícil, eu vou voltar para a vida que eu tinha antes, vou usar droga na rua, é mais fácil, né? E não, eu tenho certeza que não é isso que Deus quer para você. É isso. Pode falar, cara. Eu tava lembrando do Renan tava falando antes sobre. O Vini também tava falando, eu acho, que quando tu ama alguém, tu cobra a pessoa. Não cobra, mas tu chama, tu sabe que eu te amo e tal. Eu lembrei de uma frase que um escritor cristão, C.S. Lewis, que ele fala que se a gente procura uma religião que nos deixa à vontade, o cristianismo não é essa religião. Então eu vejo o cristianismo não só, mas o evangelho de Cristo assim também. Ele não nos deixa à vontade com as nossas próprias práticas, né, no caso. Então, às vezes a gente fala uma coisa, uma mentirinha, o Espírito Santo, filho, não foi isso daí, fica, isso, às vezes é um detalhezinho e o Espírito Santo, isso aí vamos tentar mudar, entendeu? Então, o cristianismo, não só o cristianismo, mas a gente tem pessoas, vocês lá, vocês estão ajudando muitas pessoas, então, meio que a mudar, sabe? A ter a salvação. E não só isso, vocês estão garantindo um galardão, né, que ele fala, grande demais. No céu? Exato. É um trabalho lindo. Mas tu sabe, é justamente isso, sobre não se sentir à vontade. Porque assim, e isso é extremamente necessário na caminhada cristã. Porque se tu se sente à vontade no erro, tu não muda. Né? Correto? Se eu tô bem no meu pecado, por que eu vou mudar? Né? E assim, a gente tem que ter a compreensão do seguinte: pequenos erros são a porta de entrada para erros maiores, né? Então a gente tem que vigiar a nossa caminhada, né? Alguém quer prosseguir na leitura da palavra?
Avançar? Eu prossigo aqui. Versículo 7, tá? Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Essa parte eu acho que é muito bonita. E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Ou seja, a gente precisa amar as coisas que nos fazem saber se Deus gosta ou não. Por exemplo, assim, ó, eu preciso cada vez mais buscar entender o que Deus gosta. Eu acho que esse que é o ponto. Cada vez mais eu preciso saber se de fato estou agradando ou não estou agradando a Deus. Para chegar no dia do juízo e estar inculpável. Falar, não senhor, eu busquei fazer o máximo que eu pude para te agradar. Tem algumas falhas, tinha mais, né? O que eu pude fazer para te agradar, eu faço. E outra coisa, ele fala sobre o amor, né? Para que o amor aumente. E isso que é legal, porque a Bíblia fala, o próprio Paulo fala. O conhecimento é importante. Isso que nós estamos fazendo aqui é muito importante. Mas o mais importante é o amor. O fundamental de tudo é o amor. Tu tem amor no que tu faz. Então, você lidando com o pessoal da GAF lá, é preciso ter amor. É preciso tu chegar lá com amor. Tu chegar lá com uma obrigação, já não vai estar no propósito correto. Já vai fugir um pouco do que Deus quer fazer. Talvez às vezes barre o propósito, a obra do Espírito Santo. Porque já está numa obrigação. Eu tenho que ir toda quinta-feira lá falar com a galera. Entendeu? Então isso eu pego pra mim agora. Eu tenho que toda quinta-feira ter uma célula lá, eu tenho que a galera tem que ir lá em casa, tem que receber com uma alegria. Não, já está fugindo do propósito, porque não está fazendo com amor. Se eu não procuro a mudança na minha vida com amor, não, eu preciso mudar, eu quero mudar para me encontrar com Jesus, cara. Aquele cara, ele é santo, ele é perfeito, nele não há defeito algum. Então, como é que eu vou chegar a ser cheio de falha diante dele? Eu preciso de mudança. Eu quero me transformar cada vez mais, eu quero limpar, eu preciso dessa mudança. Isso com amor é diferente. Agora, uma obrigação, eu tenho que mudar. Porque o pastor está me dizendo que eu preciso mudar, o Cassiano lá não pode me incomodar que eu tenho que mudar, então eu tenho que mudar. Não, já está um propósito errado, um entendimento errado, entendeu? Então eu acho que é isso que é legal, o amor, porque tudo que tu faz tem que ser com amor. O que tu for fazer, tanto dar uma oferta, tanto ir no culto, tanto levantar tuas mãos para adorar a Deus, para falar uma palavra, para vir no programa, precisa ser algo com amor. E a gente se perde muito, eu falo de mim, eu me perco muito nisso muitas vezes, eu estou fazendo por obrigação, entendeu? Então é complicado, a gente precisa ter esse cuidado, ter esse entendimento de não fugir do real entendimento do que Deus quer, da nossa intenção. Qual é a intenção do nosso coração? Ah, tu veio aqui por quê hoje, Vinícius? Tu veio orar pra mim por quê? É porque tu me ama? Porque tu é grato? Ou porque tu precisa, talvez? Então a gente precisa cuidar disso, né? Eu acho muito essencial. Esse é o meu entendimento. E ele fala ali, né, que o amor de vocês cresça em ciência e conhecimento, que é justamente as coisas do reino. Por que eu tenho a obrigação de amar o meu próximo, independente do que aconteça? Porque Deus primeiro me amou, acima de qualquer coisa que eu tenha feito, entendeu? Deus não olhou para o meu pecado, né? Deus me deu uma chance, Deus olhou para mim com os bons olhos, então por que eu vou olhar com maus olhos para o meu irmão, né? Então, e eu acho que é isso que ele fala aqui, que o amor deve crescer em ciência e conhecimento. E onde é que a gente consegue a ciência e o conhecimento de Deus? Alguém pode me ajudar aí? Onde é que eu encontro a ciência e o conhecimento de Deus? A palavra? Na palavra, é isso aí. É extremamente importante. Eu acho, a gente estava falando de dependência química, né? A palavra de Deus, ela ajuda muito, né? Na recuperação das pessoas. Porque é Jesus, é Deus, é a palavra que nos cura, que nos transforma, que nos liberta, né? Então, isso tem que caminhar junto. Esse livro ele tem que estar diante da gente, cara, todos os dias da nossa vida. A gente precisa procurar meditar nesse livro. Porque não é um livro qualquer. São palavras de vida, correto? Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. A gente pode avançar? Com você, Vocês querem contribuir com alguma coisa? Temos uns recadinhos aqui, Vai lá. mais Afonso. Vamos de recado, então. Vamos lá pro recadinho. A Lilian também, que faz parte do nosso grupo GAF, ela é do Ministério Apacentar, ela e o esposo dela, o José, estão na escuta, e ela deixa a mensagem. Meu recado pro GAF
é que o GAF é um verdadeiro presente de Deus na vida da minha família. São uma bênção e o amor que o GAF tem por vidas é lindo. Desejo que Deus abençoe grandemente eles e que esse ministério cresça cada vez mais. Ela botou, Deus mais GAF é igual a um alicerce firmado em Deus. Glória a Deus pela vida de vocês também, Lívia. E temos também o recadinho da Rafaela, que também está no trabalho, e ela diz assim, eu quero dizer que sou muito grata por esse grupo, que através desse grupo eu conheci Deus e fui restaurada. Numa próxima oportunidade que a gente tiver de vir aqui na rádio, a gente vai trazer a Rafaela junto, porque ela tem um testemunho de vida lindíssimo. Ela foi uma dependente química também, e ela tem, assim, Jesus transformou e continua transformando a vida dela, assim, diariamente. Através das orações dela, assim, ela tem sido uma bênção para o Grupo GAF e também o testemunho que ela tem, tão lindo que Deus fez na vida dela. Abração, Rafa, abração, Lilian, abração para todos que estão na nossa escuta. Até os detalhes da marcha para Jesus. Amém. É isso aí. É Eu isso aí. queria só mandar um Exato. recado pra minha prima Deise, que também tá na escuta, tá bom? Amém. Amém. Amém? Podemos continuar? Não, e antes da gente continuar, galera, é isso aí, a gente precisa de gente para trazer testemunho, para contar. A gente vive disso, né? O Jesus se movimenta através de testemunhos, né? Ele fala assim, lembra testemunhas de Jerusalém, da Não, Judeia, e a gente, Samaria. e a gente é chamado para ter comunhão, né? Isso. Aqui a gente tem duas denominações, né? A Igreja Meca e a Igreja Batista representadas aqui, né? Uhum. E hoje de tarde a gente vai ter uma oportunidade de estar em comunhão, correto? Na Marcha para Jesus. Porque aí a gente conhece novas pessoas, novas histórias, e eu tenho certeza que isso vai nos fortalecendo e transformando as nossas vidas, amém? É isso aí, amém. Pode ir. Lembrando que, enfim, filmando sobre a parte de igrejas, né? Porque a gente não olha o rótulo de igreja, né? Não Com é certeza. por título, enfim, né? Que nem a gente comentou aqui, a gente tá com a Aline que participa da Pacentar, assim como vem gente de outros lugares. Assim como vem gente que participa de outras igrejas, né? Então, assim, lembrando que o GAF não é só uma placa de igreja, né? Que todos são bem-vindos, porque a gente realmente está lá por causa do familiar, do dependente químico, para ajudar realmente, né? Era isso mesmo, obrigada. E eu concordo plenamente contigo que hoje em dia a gente vê muitas igrejas que começa. Não, essa igreja não, porque tem tal prática, tem tal. Como é que Paulo fala? Divergência de doutrinas, né? Isso, eu tenho certa doutrina. Mas não, nós todos somos filhos em Deus, irmãos em Cristo Jesus. E a gente não pode fazer disseminação, né? A gente tem que andar unidos. Que o cristão. Comunhão, né? Exato, o cristão unido eu vejo que é uma arma poderosa. Que quando realmente os cristãos se unirem, a gente vai é conquistar mais forte, né? tudo, a gente vai conquistar tudo, porque quando os cristãos unidos de joelho no chão, não tem nada que segure, nada. Exato, e independente, foi bom tu falar, independente de doutrina, né, de história, de igreja e coisa, qual é que é o maior mandamento para o cristão que Jesus deixou? A fé, a esperança e o amor, né? Então que a gente Mas o mais importante. mas o mais importante é o Ele amor. fala isso. Então que a gente esteja unido, né, por esses três princípios que Jesus nos deixou, amém? E eu acho que Paulo ele fala muito sobre ter o mesmo pensamento, né? Não que a gente tem que ter as mesmas ideias, as mesmas opiniões, mas o mesmo pensamento, que é o quê? Ganhar almas para Jesus. Eu acho que a igreja tem que se preocupar com isso. A igreja como um todo pode ter outra doutrina, né? Anunciar esse Outro Cristo entendimento, né? anunciar esse Cristo que mudou nossas vidas, Mas né? esse Jesus aí, ó, esse que liberta, esse que cura e esse que salva, que tá na camisa aqui, ó. A gente precisa anunciar essa esperança. Olha ali, Exato, ó. é isso. É isso que a gente precisa apoiar. É essa esperança, entendeu? É isso que a gente precisa pregar, esse Jesus Cristo, entendeu? Porque ele é real. Ele foi assim comigo, ele foi assim contigo, é assim com a gente, né? Com todos nós. A gente está aqui porque ele mudou as nossas Porque ele vidas, mudou né? nossas vidas. Então é esse que Jesus que a gente tem que pregar, né? Eu acho que esse é o essencial. O Renan comentou que um cristão que não lê a Bíblia, ele se torna frio, né? Então, no GAF a gente vê vários testemunhos, assim. Mas um testemunho dentro da minha casa é meu gurizinho de 2 anos que foi restaurado. Então hoje ele já olha para a Bíblia e já diz, ó papai, a Bíblia, a palavra de Deus, né? E essa semana assim aconteceu algo muito legal, porque eu leio a Bíblia de noite e deixo a Bíblia no chão, né? Boto a Bíblia no chão. E ele acordou, papai, Bíblia no chão, papai, Bíblia no chão, e ficou ali, né?
Então ele cuida muito bem da Bíblia. Já sabe? tem o temor pela palavra. Já Já. tem. E aí já é o legado que tu já tá deixando pro teu filho, né, cara? Que coisa Sim. bonita. É isso que a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Porque a gente tá deixando pros nossos filhos, né? Isso que é maravilhoso. O nosso oráculo com o Joaquim, né, que é o nosso pequenininho, é muito assim, porque ele recém tá começando a conversar, né, então é Papai do Céu, te agradeço, né, obrigada Jesus por tal coisa, né, e eu várias vezes testemunho para alguns familiares, né, porque ele diz, obrigada Jesus pelo hotel, obrigado pela comida, obrigado pela banana, enfim, né, essa coisa de... e eu mando para os meus familiares, né? Hoje o Joaquim orou por, né? Porque eu acredito que a oração seja mais pura que existe, né? Claro, Porque se ele lembrou de alguém é porque realmente A pessoa tava precisando. porque realmente Jesus vai atingir, né? E eu gosto muito de dizer isso que aqui também diz, né? E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, né? Porque todos nós que estamos aqui somos fruto de oração de alguém, né? Então, e eu sempre digo às vezes no GAF, orem por mim, mas não é porque eu tô passando por uma... Porque a maioria das pessoas diz assim, ora por mim porque eu perdi meu carro, ora por mim porque não sei... Não é porque eu tô passando uma dificuldade, é porque na tua oração eu me fortaleço, né? E então, não é porque eu preciso de alguma coisa, ou enfim, mas lembrem de mim em oração, porque eu tenho certeza que a oração tem poder e se mais pessoas estiverem falando do meu nome numa oração, a gente vai ser abençoado. Unidos no mesmo propósito, né? Exato, a gente tem testemunhos vivos, né, grandes, porque a mãe do Cassiano é algo assim que quando a gente fala em oração não tem como não vir a imagem da mãe do Cassiano na nossa frente, né? E o Fernando também tem testemunhos dele estar entrando na igreja e alguém dizer assim, eu orei por ti, e ele não saber quem era, Vocês sabem né? que eu tenho visto que a igreja tem deixado um pouco de lado esse ministério, o ministério da intercessão. Isso é extremamente importante, seja no projeto, no próprio GAF, mas dentro das igrejas também. A igreja precisa voltar a clamar, a orar, a buscar, né? Como buscava antigamente, né? Então a oração ela é a chave que dá a vitória pro cristão, né? Então a gente tem que voltar esse ministério. Não, eu ia falar, só que o Renan falou que eu não tenho muito tempo de vida, de conversão também. É que eu tô desde que eu nasci dentro da igreja. E desde que eu me lembre, todas as igrejas que a gente ia visitar, ia participar, tinha torre de oração, tinha oração durante o culto, para que nada de mal que a gente fala, nada que o Viesse acontecer, né, no viesse meio. acontecer. Hoje em dia é muito difícil, não muito difícil, tem umas igrejas, tem ainda, só que a gente tá perdendo, parece que essa essência, sabe? De ou ficar orando, o pastor tá lá e tu fala, Deus abençoe tal pessoa, lá no fundo os diáconos e tal, e teu Espírito Santo desce sobre esse lugar, que a palavra do pastor entre como uma faca, só que não... Que o pastor seja usado por Deus, usar né? uma faca, Intercedendo, mas né? que não machuque, mas que cure uma ferida muitas vezes. Então, eu acho que falta isso também para algumas, e não é todas, mas para algumas igrejas. Eu também acho que a gente não pode deixar pra treinar quando a gente tá no jogo de futebol, né? Então a gente precisa de treinamento durante a semana, né? Então eu acho que esse que é o ponto, entendeu? Uma constância durante a semana, não deixar pra chegar no dia do culto e aí esse domingo eu vou me matar hoje, entendeu? Cara, não, aí é legal, não tô dizendo que não é válido, mas se não tiver uma constância, mas eu vejo algo muito mais forte, que eu olho pra igreja de Atos e eu me pego pensando e me cobro muito sobre isso, é que eu limito muito o Espírito Santo. Eu tô orando 1 hora, tá bom. E aí eu olho pra igreja de Atos e ela não orou assim, 10 dias. Ela orou até o Espírito Santo vir, cara. Ela ficou buscando até o Espírito Santo vir, se demorasse 1 mês. Os caras, eu tá ali orando, esperando o Espírito Santo. A gente ora hoje 1 hora, 1 hora, e aí não veio o Espírito Santo. Tava pra dormir. Tá entendendo? A gente limita muito. Aí eu vou pra uma vigília, eu oro lá 2, 3 horas, e aí... Tá bem, é isso aí, amém. Entendeu? Então, cara, eu acho que é algo muito diferente. Eu tenho um pensamento mais avivalista, sabe? A gente tem que ter a consciência disso, né? A gente tem que voltar a ter a fome que a gente tinha no início, né? Aquele primeiro amor de Jesus, que é esse Jesus que a gente está anunciando aqui no programa hoje, que mudou as nossas vidas e a gente jamais pode se esquecer disso.
Eu acho o mais importante, né? Isso, sobre Jesus Cristo. E dizer pra galera que tá nos ouvindo aí, galera, ainda dá tempo, viu? A gente, nosso programa, né, temos tempo. E dá tempo de você dar uns passinhos pra trás e buscar Jesus Cristo. Não tá perdido ainda. Não deixa essa voz estar na tua mente de dizer que não pode, que não dá tempo, que não vale a pena. Porque dá tempo sim. Eu te digo que vale a pena. A gente tá aqui com testemunhos lindos. E Jesus, ele é real. Ele muda vidas. Ele pode transformar a tua vida, pode transformar a tua família. Ele pode resgatar tudo aquilo que tu perdeu, os sonhos, né, os desejos, até a vontade de viver. Ele pode trazer isso de volta para tua vida. Mas basta você se entregar para ele, né, tomar uma atitude de fé. O mais importante é uma atitude de fé. Se você crê que na quinta-feira você vai no GAF e você vai ser mudado, tome essa decisão. Tome esse passo. Lute contra o mundo que quer te fazer parar e quer te fazer com que você não vá ir. Mas lute contra isso, tome uma decisão e vá. Mas o importante é um passo de fé em direção a Cristo. Amém? Amém. Alguém tem mais recados para deixar aí? Que nem o nosso pastor Milton fala, a gente bota o pé e Deus bota o chão. Então, Com certeza. começa por nós, né? Não é Deus que vai... Não, eu vou fazer então. Ele vai lá construir as coisas. É nós que começa a construir tijolinho por tijolinho. E ele vem e depois só mora dentro de nós. E o Espírito Santo que nos conduz a construir, ó, faz a parede tal assim, que nem ele tá falando da casa, faz a parede assim, agora faz o banheiro assim, depois Jesus vem, invade a casa, não invade mais, a porta tá aberta, ele entra, fecha a porta, e ele vai ficar com nós ali até o dia que ele vir de novo. E eu creio nisso. Amém. Então, que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração, que esse programa possa ter te abençoado. E não deixe, né? Não deixe de buscar, não deixe de clamar, não deixe de orar. Toda quinta-feira, às 7h30, o projeto acontece na Igreja Batista. Alguém consegue passar o endereço? Você sabe o endereço dali? É do lado da ponte do quartel, né? Isso? Do lado da ponte do quartel. Toda quinta das 7h30 às 9h acontece o projeto do GAF, tá? Para quem tem problema com dependência química. Amanhã, a partir das 19 horas, a gente tem o nosso culto da igreja IMEC, é na frente do Parque São Luís, tá? Você será bem-vindo lá, vai ser recebido com muito amor, muito carinho, e eu tenho certeza que Deus pode fazer uma grande obra na sua vida. E hoje, a partir das 2 horas, a gente está encerrando o programa agora, tá? A gente vai para casa, vai almoçar. E a partir das 2 horas a gente vai estar se concentrando na frente do Parque da Oktoberfest para a Marcha para Jesus, para louvar e exaltar esse nome que mudou as nossas vidas. Temos mais algum recadinho aí? Temos de uma tia, de uma tia da Bruna que está nos ouvindo aí. Eu e a mãe estamos escutando. Olha o recado. Queremos agradecer a equipe GAF pela ajuda com o Marquinhos, por nos ajudar e dar apoio para que a cada dia ele tenha forças para lutar e ser melhor. Amém. Glória a Deus. Queria dar um abraço também para minha tia e a minha prima que estão escutando também, a Célia e a Rafa, que a Célia também já foi algumas vezes junto no GAF, né? Então, agradecer a família que nos apoia também, sabe? Porque... que muitas vezes são a nossa base, né? Exatamente, né? A minha família é totalmente católica, digamos assim, mas em nenhum momento a gente foi julgado por estar numa igreja evangélica, né? Então, agradecer e mostrar que enfim, né, não interessa, exatamente o que eu disse antes, não interessa a placa de igreja, né? Porque o serviço é para Jesus, é para Deus, né? Exatamente. Agradecer o nome dele. E deixar também um abraço para os nossos pastores, né? O pastor Jair, a pastora Devosir, o pastor Marco e o pastor Eliseu. E convidar também o pessoal para o culto nas nossas igrejas, né? Aqui a nossa, que é a Pioneira Batista, aqui na Ponte do Quartel, todos os domingos, às 7 horas. Nosso culto aqui. Em Vera Cruz, com o pastor Marcos, acontece domingos de manhã. Noite. A partir desse final de semana. Então, mudando aqui, é domingos à noite, então eles estavam fazendo amanhã, agora mudaram para a noite também, acredito em torno de 7 horas também. E ali no Novo Ser, também com o pastor Eliseu, que é no bairro Faxinal, ali também acontece à noite, acredito também em torno das 7 horas também.
Abração para nossos pastores que nos apoiam bastante também, né? E que nos dão muita força ali também no GAF. E deixando aí o convite para todos vocês ouvintes aí, mesmo não tendo ninguém da dependência química, venha conhecer o nosso projeto. E falamos muito em oração, orem por nós também, né? Pelo nosso grupo ali, por esse projeto do GAF, né? Que a gente também precisa de orações. Amém. Sintam-se todos abraçados, abençoados e... Um abraço aí pro meu padrasto, pra minha mãe que mandaram aqui também. Amém. Mais algum abraço? Não? Eu queria dar um recadinho. Aham. Ó, eu acho que quem ficou na escuta tem algum familiar e tem uma pessoa sofrendo por causa da dependência química. Então, o nosso grupo está de portas abertas para ajudar. Se o dependente